Esta thread, se eu me recordo bem, não tem spoilers pro Narras, apenas informações que são em cima do arco do Level até o arco do Level. Se tiver algum spoiler, eu paro e mudo, tá? Então vamos lá. Como eu já expliquei no começo dessa live, Mystery, e eu fiz todo um hypezinho aqui em cima, para mostrar que a palavra é em inglês, aqui está escrito em inglês, mas em katakana. Então é Mystery. E esse nome não foi escolhido por acaso, tá? Então vamos lá. A primeira vez que o imã apareceu foram nesses dois capítulos, né? Mais especificamente no capítulo 906, que é no Level, e no capítulo 800, no episódio 884, né? Seichi no Yami, né? A escuridão da Terra Sagrada, né? Nazo no Kyodai na Mugiwara Boshi. Ou é o... Mugiwara Boshi é o chapéu de palha, né? É o Nazo no Kyodai na... como foi que eu traduzi? É o estranho ou misterioso chapéu de palha gigante, tá? Enfim. Vamos lá. Primeira coisa que precisa ficar bem clara. A escolha dos nomes por Oda Sensei não é por acaso. Manda o link dessa thread, por favor. Fechou. Tá aí. Se vocês quiserem acompanhar. O nome do personagem é Imu, tá? E não é escolhido por acaso, porque Imu, ao contrário, é U-Mi, que significa mar, tá? Não mencionarei mais nada. Só que se você juntar os dois katakanas, e para quem não sabe o que são katakanas, é um dos 3 alfabetos que são utilizados em japonês. Katakanas basicamente foram criados por mulheres quando elas estavam aprendendo a ler e escrever. No passado, no Japão feudal, mulheres não podiam ler e escrever. E quando elas começaram a aprender isso, elas tinham uma dificuldade muito grande para ler os kanjis, que são esses aqui. Pode ver que eles são muito mais difíceis e têm muito mais traços do que os outros. Para você fazer o teste de proficiência na língua, você precisa saber número de kanjis. 200, 1000, 5000 e assim sucessivamente. Tá? Tô aqui fazendo cursinho de One Piece. Então, esses katakanas são derivados deste kanji, que se lê Hotoke. E é bem claro de ver, ó, tá vendo? Tá aqui o I e tá aqui o Mu. E Hotoke significa Buda ou Deus, que é literalmente o que Imo é. Tá? E isso não é feito só com o nome do Imo. Ele também é assim com Nika. Porque se você pegar Ni e Ka, eu posso mostrar de novo, né? Eu mostrei na live ontem, mas tem bem mais gente hoje, provavelmente pela moral que o Nas deu pra gente. É mais fácil mostrar, ó. Tá aqui, ó. Esse é o kanji de 5, tá? Go. E o que forma o Go? São 2 katakanas. O katakana de 2, que é esse aqui, Ni. Eu vou deixar salvo aqui. E o katakana de Ka, que é esse aqui, Ni, Ka. Se você juntar esses dois aqui, botar eles sobrepostos, vai dar certinho o Go, que é 5. E é por isso que Nika é o guia 5. E isso se repete em vários jogos de palavras de One Piece. Vários. Um outro exemplo bem clássico. O Enel, ele fala Ore wa Kaminari. O que significa isso? Significa eu sou Deus. Porque ele literalmente se acha Deus. Só que Kaminari significa relâmpago, trovão, que é o golpe dele, que é os poderes dele. Então, talvez esses jogos de palavras não fiquem nítidos para vocês, porque vocês veem as versões traduzidas, mas quando você bate o olho no original, sabendo, você já dá risada, porque você sabe que aquilo é um jogo de palavras e que tem uma referência muito importante por trás. Isso permeia a obra desde o capítulo 1, desde a primeira página do capítulo, desde a primeira página do mangá. Beleza? Então, só que isso tem uma outra relevância muito grande, tá? E você precisa saber japonês para entender isso, tá? Vou explicar o que são ATGs, porque isso aqui é um ATG. O que é isso? ATG significa kanjis ou ideogramas designados. O que é isso? Os kanjis, eles têm significado por si só. E normalmente eles têm significados que são semelhantes à pronúncia da palavra. Então, quando você fala Hotoke, independente de como você vai escrever, seja em katakana, hiragana ou kanji, você sabe que você está falando de Buda ou de Deus. Só que quando você escreve esse kanji aqui, você não sabe se a pessoa está querendo se referir a Deus, a Buda ou a qualquer outra coisa. E esse kanji aqui, especificamente, é muito importante, porque ele é a França.
o kanji Hotoke, que literalmente dá origem a Imo, significa França. E é por isso que o Castelo Pangea e Mary Joyce inteira tem ambientação francesa, desde o seu nome até as suas construções. Isso é muito importante que fique entendido. Ok? E tem mais, muito mais. É absurdo. Então, como eu dizia, Imo não foi um nome escolhido ao acaso. Não foi. Tipo, vocês vão entender quando a gente chegar no fim da thread, tá? Valeu, Narras. Então, Imo, os dois katakanás, que ao contrário significa Umi, que é mar, que junto significa Hotoke, que é Buda ou Deus, e que cujo ateji. Valeu, Narras. E que literalmente significa França, é absurdo isso daqui. Olha a quantidade de referências que tem e todas elas fazem sentido. Todas. Dando suplo conhecimento. Enfim, vamos lá. Primeiro, a Terra Sagrada de Mary Joyce. Mary Joyce não é escrito mais como Mary Jo, é Mary Joyce porque a gente sabe a romanização oficial. E Joyce vem de bourgeoisie, que é burguesia. E vocês sabem que o termo se referia à época da Revolução Francesa. Francesa, tá? E aqui tá a explicação de que são os burgueses e tal, vocês estudaram. Senão depois vocês leem aí que eu não vou entrar na parte política, tá bom? Mas enfim, o Castelo Pangea, ele é influenciado por esse castelo, que é o Château de Chambord. É igualzinho, é só ver. E o Château de Chambord é um castelo enorme, ele faz Versalhes parecer, sei lá, a minha casa. Olha o tamanho disso daqui. Isso daqui é só a parte da frente dele. E se vocês repararem, na parte da frente dele tem um símbolo muito característico. A flor de lis. E a flor de lis está presente em vários pontos de One Piece. Vários. E eu provo. Que é esse símbolo aqui. Pesquisem depois o que ele significa. A flor de lis vem do termo lírio. E lírio em inglês é lily. E eu não vou falar mais porque senão é spoiler. Os lírios estão presentes naquela página que eu mostrei. Quando a gente estava reagindo ao vídeo do Narras. Essas flores não foram escolhidas por acaso. Tá? E de novo, a flor de lis está presente no bico desse pássaro aqui. Por quê? Me aguardem, eu não posso falar ainda, mas a gente falará muito em breve sobre esse parça aqui. Tá bom? Continuando. Aqui está a explicação do nome dele, né? Que é Máscara do Mo Yubado, né? Que é Bado, vem de bird, que é em inglês, né? E Bado vem do Bauru, né? Do Balmasquê. Por isso que ele parece ter uma máscara. Tá? Por isso que esse Pizero tem uma máscara. Enfim, o nome dele, Ayubado, significa, vem de Albada, que eu não sei a pronúncia em francês, desculpa, eu não sei muito bem francês. Mas significa serenata do amanhecer. Não é escolhido por acaso. A flor de lis está no bico dele. Está no trono vazio, como eu já falei antes. Tá? Enfim, e de novo, a flor de lis faz referência a esse pássaro. E esse pássaro, ele é Goa Ayubado. E Goa é o nome do reino do Luffy. Que por acaso também tá pegando fogo, mas isso aqui foi uma coincidência triste, tá? Ele existe de verdade na Índia, tá bom? Continuando, Goa é Gore, porque vocês sabem o que aconteceu lá, né? Enfim. Agora vamos para uma parte interessante dessa thread. Como eu já falei antes, o rei de Goa é o Steri atualmente, mas ele não era. O Steri não é nem da família real. O Steri era de algum lugar que a gente não sabe de onde ele saiu. Ele foi adotado pela família do Sabo e magicamente ele se tornou rei. Como? Por casamento. Isso é uma coisa muito interessante em One Piece. Se vocês pararem para ver, os relacionamentos em One Piece são sempre de classes sociais diferentes. Percebam, a Vivi e o Koza. A Vivi é de família nobre, o Koza não é. O Vanderdecken quer se casar com a Shirahoshi. A Shirahoshi é de família nobre. O Vanderdecken não é. A Rebeca e o Kairos em Dressrosa. A Rebeca é de família nobre. O Kairos não é. Então, isso sempre acontece. Por quê? Porque o amor é um furacão. Entenderam? E isso é muito importante. Porque acontece a mesma coisa aqui com o irmão do Sabo, né? Com o Steri. Irmão. Tá? Percebam que o rei real de Goa nunca foi mostrado. Por quê? Provavelmente porque ele é irrelevante, tá? E se vocês verem que Goa, tá? Esse aqui é o Castelo Rei de Goa, tem claramente elementos da Índia,
que é de onde o nome vem, tá? É Scarlet, é isso, perfeito, perdão. E de novo, o nome do golpe do Luffy, já que ele é do Igoa, vem de um pássaro indiano. É por isso que o Rock é o nome do golpe dele. Mas enfim, continuamos. Isso aqui talvez seja spoiler. Uma parte... Isso aqui eu achei sensacional. Essa aqui é a mãe do Sabo e a mãe adotiva do Steri. O nome dela é muito interessante. Muito interessante. O nome do pai do Sabo é Outlook III. E o nome dela é Didit. Esse nome é muito estranho. Outlook não é tão estranho. Mas Didit... Didit em inglês, para quem não sabe, é literalmente fez. Outlook, exatamente. Vou fazer o quê? Vocês estão procurando... As coisas... Eu esqueço às vezes com o que eu estou lidando. Mas enfim, did it significa foi você, significa fez. E ela fez o quê? Ela matou o rei. Porque o Sabo chegou ao trono por mágica. Oda depois de ler essa thread. Tá aqui, ó. E ela não se preocupa com o Sabo, ela só se preocupa com a ascensão social. You did it, did it. Foi ela. Foi essa maldita que matou o rei. Né? E seguindo a linha dos personagens, dos nomes deles, como vocês estão reparando, todos esses nomes têm significados. E vocês não acham estranho, muito estranho, que esse personagem que deveria ser irrelevante, só apresentado aqui e ali, estava num dos locais mais importantes de toda a obra, na frente do trono vazio. Percebam que nenhum outro rei relevante foi mostrado, só ele. Por quê? Nossa, eu nem estava pensando na família real de Goa, pois é? Não. O Steri não é de família nobre, Nas. Ele se casou com essa moça aqui. E se você reparar, o nome dela também não é à toa. O nome dela é Sari Nantokanete. Né? Nantokane é uma expressão em japonês que significa tanto faz. É alguma coisa, tá ligado? Então o nome dela é Sari alguma coisa, se quiser adaptar. Eu não adaptei o nome dela, e provavelmente não vou adaptar se ela aparecer de novo, porque isso aqui é obviamente uma referência a Maria Antonieta. Que é Marie Antoniette, né? O nome dela assim que fala no original. Tenho quase certeza, quer ver? Maria Antoniette. É assim, não é? Antoinette. É isso aqui, tá vendo? É a referência do nome dela. De novo, França. Né? Enfim. Ah, tá. Ela é casada com o Luiz... A Maria Antonieta, que é a referência do nome dela, é casada com Luís XVI. E 16 vocês sabem que é Imu, é Goroacei isso aqui, tá? Ah, e aí a galera não acredita nos Goroacei, mas de novo, é importante isso aqui, tá? Enfim. A gente teve outro assassinato muito importante, mas estava na Índia, Goiaí, sim. Como assim, Índia na Goiaí? Nada é coincidência, nada é coincidência. Cara, se fosse uma coincidência, mais duas, mais três, mais quatro, mais 10, tá ligado? É demais, é muita coisa. Enfim, eles também já foram vistos na plataforma de execução, porque os personagens que dão referência aos nomes deles foram executados, né? Maria Antonieta e Luís XVI foram mortos na guilhotina. Tô só sendo chato, só tá tranquilo. Enfim, prossigamos. Plataforma de execução e tal, história de capas. E aqui vem a parte muito interessante. Esse nome não é um nome comum em japonês. Não é um nome comum em língua nenhuma. É como se ele fosse parte de alguma outra coisa. Tá ligado? Então, se você pegar esse nome aqui, ó, Steri, é por isso que eu não gosto de gente que fala Steri. Não gosto. Eu vou fazer Steri, porque é a romanização oficial, inclusive. E esse nome aqui é uma parte de Mystery em japonês. É muita coincidência. Inclusive, alguém achou... Gui, você consegue achar aquela imagem pra mim? Do Imo desenhado com um beiço grande? É igualzinho ao Steri. Igualzinho. Pare de me converter, não. Você não viu minhas outras threads? Essa aqui é boa, mas tem outras melhores. Entendeu? Então, claro, é só uma teoria, mas faz muito sentido. O formato do cabelo dele, o tamanho, a forma como ele chegou. Entendeu?
todo capítulo de One Piece tem jogos de palavras, tem piadas, tem zoeiras, tem coisas que, sei lá, às vezes você simplesmente não consegue entender, mas ó, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho um mais recente pra mostrar pra vocês, sem dar spoiler pro Nas. Pronto. Tá aqui, essa é uma versão japonesa, tá? A versão em japonesa tem qualidade melhor que a em português, tem tudo, mas não tem explicação dos jogos de palavras. Você precisa pegar. E vocês realmente acham que crianças japonesas de, sei lá, 12, 14 anos sabem tudo isso aqui? Olha a quantidade de informação que você precisa saber pra começar a entender essa porra. Desde que segui o Roberto, descobri que o Dejinho é a verdade absoluta. Vocês não fazem ideia. Tem jogos de palavras, não somente nos nomes dos personagens, nos nomes dos capítulos, nas falas, nas piadas. Cara, tem jogo de palavras nas onomatopeias. As onomatopeias, é bizarro isso, entendeu? Eu dei um exemplo disso no capítulo dessa semana. E vai ter outra no capítulo do que vai sair no domingo. Não darei spoilers, mas vai ter. Robertinho, você viu, né? Não era pra você ter parado com as threads, você irritou nas duas recentes. Pois é. É que não me sobra tempo, cara. Eu tenho 3 trabalhos, eu não consigo. Mas enfim, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Essa aqui é só mais uma thread. Eu achei legal porque ela caiu direitinho com o que o Nas estava vendo. E espero que vocês tenham gostado.